Quando que eu indico iniciar os estudos de inglês sem tradução? Se você fizer uma aula de inglês presencial com um professor muito capacitado para dar esse tipo de aula, para você iniciar diretamente em inglês. E você, antes disso, tem que trabalhar muito a mentalidade. Mas muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Você tem que provavelmente ir para um psicólogo, porque isso já envolve muita coisa do que aconteceu desde a infância. De vergonha que passou dentro de sala de aula. Então isso envolve muita coisa. Então, para você começar a estudar inglês diretamente em inglês, você precisa estudar muito sobre mentalidade. Talvez as lives aqui ajudem você, mas eu não recomendo. Eu acho que você tem um pulo muito mais alto quando você começa com um monólogo temático com tradução. Eu acredito nisso e eu acredito que é a coisa mais eficaz do mundo, o monólogo temático com tradução no início, ao invés de estudar diretamente em inglês. Porque metade da aula em inglês você não vai entender. Metade dela. Talvez 70% você não entenda no início e quem sabe 90% você não entenda. Eu sei porque eu já dei aula numa escola que é só em inglês. E quem é iniciante de verdade vai entender pouquíssima coisa de uma aula. Ou seja, ela passou ali 3 horas na semana para captar alguns minutos. Então não faz tão sentido assim você começar a pagar um professor particular, uma escola de inglês, para você entender só um pouco. Então é melhor que você inicie no monólogo temático com tradução. Se você quiser depois para uma escola dessa, você paga um teste de nivelamento e começa. É simples assim. Você depois pagou o teste de nivelamento, você faz lá de onde você foi alocado no teste de nivelamento. E provavelmente você vai estar lá para o intermediário avançado.